querido intercessor, estamos novamente aqui para o nosso encontro do Momento Amai e que precioso que estão sendo esses momentos. São muitos princípios, muitas orientações da Palavra de Deus, as armas espirituais, as estratégias de batalha no combate espiritual, que essa é a série 2, né, do Guia Amai. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o tema do encontro 27, né, que está no guia, que é sendo vitorioso contra o inimigo. E diante de tantas coisas que estamos meditando e estudando na palavra, dentro das estratégias, das armas espirituais, nós precisamos ter essa consciência e isso deve estar muito claro em nosso coração, que a nossa batalha ela é espiritual. Por isso, né, até a série, né, essa série 2 é combate espiritual, né? Então nós precisamos ter essa consciência muito clara e muito bem definida para que nós possamos sair vitoriosos dessa batalha. O nosso texto-chave está lá em 2 Timóteo, está descrito ali no guia, está em destaque. No guia você pode estar acompanhando 2 Timóteo capítulo 2, no verso 4, que diz assim: nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, como nós comentamos, nós precisamos compreender essa questão espiritual e entender o nosso papel, o nosso lugar diante dessa batalha, o nosso lugar neste tempo que nós estamos falando. Precisamos ter essa consciência dessa luta espiritual, porque nós não somos seres que são humanos, e daí nós temos o espírito e temos a alma, mas nós somos seres espirituais que habitamos num corpo. Então nós estamos de passagem nesse tempo, e isso é muito claro. As pessoas às vezes compreendendo ou não, é fato que nós temos um tempo limitado nessa terra, né? Então a nossa luta aqui, ela no nosso mundo físico, ela se reflete de uma realidade espiritual. Então nós precisamos entender e compreender para discernir o momento que nós estamos vivendo, para discernir a nossa caminhada, para que a gente entenda a questão da batalha espiritual, para que possamos ser vitoriosos contra o inimigo. Até aqui no guia ele está escrito assim: um dos grandes segredos de um exército vencedor ou que almeja ser vitorioso é a sua dedicação ao comando, mesmo diante de sofrimentos e dificuldades. Então, quando nós compreendemos essa realidade, a realidade espiritual, como ela afeta, como ela reflete o nosso mundo natural, no nosso mundo físico, nós vamos começar a usar as nossas armas espirituais, a nossa postura vai ser diferente, nosso posicionamento diante das batalhas e das dificuldades que nós enfrentamos vai ser outro, e com a sabedoria de Deus, usando as armas de forma eficaz, nós vamos lutar de forma diferente, e nós começamos a entender de forma diferente, e a nossa dedicação diante dessa batalha, nossa dedicação a Deus, ela vai ser diferente. E isso que faz realmente, essa é a chave que nós precisamos virar na nossa vida, na nossa caminhada, para que nós possamos trilhar combater o bom combate, como o apóstolo Paulo falou, combater o bom combate. Por que ele fala até de um bom combate? É porque existe um combate que não seja bom, e muitas vezes nós estamos gastando as nossas armas em uma luta que não nos levará, uma luta que não será efetiva. Estamos perdendo nosso tempo e cansando, né? Nos cansando fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Aqui nós podemos até acompanhar aqui no guia, você pode acompanhar, isso significa que nós, os soldados de Cristo, temos que ter como objetivo singular a nossa dedicação a Deus, o Senhor dos Exércitos. Então, quando nós compreendemos essa dimensão espiritual e o quanto ela reflete, nós vamos priorizar
né, as nossas ações, nós vamos começar a reorganizar a nossa vida e nós começamos a entender e ter uma dedicação a Deus de uma forma diferente. Aí nós vamos começar a lutar essa batalha, combater esse combate de uma forma diferente, quando nós nos dedicamos de uma forma diferente. Então esse texto que nós lemos ali em 2 Timóteo 2,4, ele fala sobre o soldado que não se envolve com os negócios dessa vida, porque a prioridade dele é alcançar o seu alvo, e ele faz esse contexto, né? O apóstolo Paulo faz essa comparação, né, da batalha de um soldado, de uma guerra, com a batalha espiritual, com a realidade espiritual. Ele traz essa realidade, ele usa essa comparação para que possamos compreender, né, essa caminhada no mundo espiritual. Então nós precisamos compreender isso, compreender qual é o nosso alvo, compreender as prioridades do reino, para entender isso. Então a nossa dedicação a Deus, ela é um fator chave para que possamos sair vitoriosos nessa batalha, nesse combate, né, no combate espiritual. E agora, quando ele fala assim do soldado, sobre os negócios da vida civil ou os negócios dessa terra, o que seriam os negócios dessa vida? Ali no guia nós podemos ler, ele traz assim, não dedicar-se ao serviço de Deus, mas dedicar-se à participação de prazeres do mundo, procurando vantagens materiais ou quaisquer outras coisas semelhantes. Viver esta vida dentro de uma visão apenas material, ela perde o sentido e isso acaba refletindo em um desgaste físico, emocional, espiritual, psicológico sobre a nossa vida. Agora, quando nós compreendemos que não é apenas isso daqui, que nós temos uma dimensão muito maior, uma realidade espiritual sobre o tempo, né? Nosso tempo aqui, ele é limitado, nessa terra ele é limitado, mas nós estamos falando de um propósito de eternidade, quando Deus nos chama a estar com Ele, um propósito eterno, né? Então, de estarmos com Ele, que Ele é a nossa origem. Então, nós começamos a compreender, né, que essa questão material, ela é passageira, e nós começamos a lidar com os desafios desta terra e as batalhas que se refletem no nosso mundo natural de uma forma diferente, com uma visão, né, madura e uma visão espiritual, uma visão divina sobre essa situação. Então nós começamos a entender, e o nosso alvo passa a ser outro, nós começamos a ter uma outra perspectiva e começamos a lutar nessas batalhas de uma forma diferente, né? Então, assim, muitas vezes nós nos desgastamos desnecessariamente e gastamos as nossas armas, né, atirando aí de tudo que a gente no alvo errado. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Para ser vitoriosos contra o inimigo, nós temos que ser assertivos e usar e abraçar as verdades espirituais, aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que nós temos visto ao longo desses encontros, estamos vendo e vamos ver nos próximos encontros, né, que são princípios e realidades e verdades espirituais, né, que nos ajudam nesta caminhada. Então nós precisamos ter essa perspectiva. Então o nosso comprometimento, a nossa dedicação enquanto soldados desse exército, né, ela deve ser plena, né? Deve ser completa, deve ser intensa, né? E na medida que nós nos dedicamos a Deus, nós vamos caminhando de forma vitoriosa, né? Então, precisamos compreender que o soldado que é alistado no reino de Deus, ele não busca satisfazer a própria carne, mas ele busca satisfazer a vontade de Deus, daquele que o chamou. E daí nós passamos a compreender que Deus, ele é galardoador daqueles que, né, se dedicam àquele, daqueles que o amam. Então a gente começa a compreender que Deus, ele supre as nossas necessidades, ele supre exatamente o que a gente precisa quando estamos alinhados com o seu coração, e isso alegra o nosso coração, né? Então nós começamos a entender e reorganizar as nossas prioridades nessa batalha. Quando nós olhamos para um exército, fisicamente falando, né? Um exército, para os generais, para os comandantes, né? O que eles esperam dos seus soldados? Eles esperam dedicação, né? Integral.
né? Integral. Até diante de uma convocação de uma guerra, quando o soldado vai para a guerra, né, a dedicação dele é exclusiva, ele não pode desviar sua atenção de mais nada, eles esperam uma dedicação exclusiva. Então, quando nós falamos da batalha espiritual, nós precisamos ter uma dedicação integral do nosso coração a Deus, ao nosso comandante, porque ele vai ser o nosso guia e ele é fundamental, né, nesta visão. Ele tem a visão ampla, né, e vai nos guiar, né, em cada uma dessas batalhas, né, em vitória, de fé em fé. Né? 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 11 e 12, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. É uma palavra de promessa, né, para aquele que permanece fiel. Então, aqueles soldados que perseverarem firmes na fé até o fim, viverão e reinarão com Cristo, e certamente cumprirá todas as promessas que Ele nos fez. Né? Então nós podemos ter esta certeza, né? Então Romanos 8,18, o apóstolo Paulo ele fala assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é uma semeadura, mas nada disso se compara àquilo que será revelado diante da presença de Deus em nós. Então, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E à medida que nós dedicamos o nosso coração, e à medida que nós dedicamos a nossa vida, à medida que nós dedicamos as nossas emoções, o nosso tempo a Deus, quanto mais intenso, quanto mais dedicamos, mais nós caminharemos de vitória em vitória diante de Deus. Então, como ser vitorioso contra o inimigo? Né? Qual é o segredo da vitória contra o inimigo? É a nossa dedicação a Deus. Quanto mais caminharmos alinhados com Ele, na presença dEle, abraçando as verdades da palavra de Deus, caminhando com Cristo, abraçados com Cristo, né, que é o autor e consumador da nossa fé, mais nós temos a garantia da vitória. Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Então é nos passos de Jesus, a medida é um chamado de dedicação a Deus. Então que realmente nós possamos abrir, saber reorganizar, priorizar a nossa vida e realmente ganhar essa perspectiva desta realidade espiritual na nossa caminhada e na nossa vida. Isso fará toda a diferença, né, na nossa caminhada para sermos vitoriosos contra o inimigo. Amém? Então vamos orar, né, para que eu clamar e pedir a Deus que realmente Ele nos conduza nessa caminhada, né, que Ele nos capacite, que Ele abra o nosso entendimento neste tempo. Amém? Senhor Deus, nós queremos nos colocar diante da Tua presença nesse instante, Pai. Tantas coisas, Senhor, nós temos aprendido nesse tempo, Pai. Temos meditado na Tua palavra, Senhor, sobre a realidade, sobre a batalha que nós temos enfrentado, sobre a realidade espiritual, Deus, sobre o inimigo, sobre as armas espirituais, Pai, sobre as estratégias de batalha, Pai. Senhor, são tantas coisas, Senhor, que temos meditado e aprendido na Tua palavra, Senhor. Temos visto, Senhor, dentro desse versículo que nós lemos aqui, dessa instrução que Paulo deu a Timóteo, Pai, Senhor, sobre a importância, Pai, de estarmos concentrados no alvo correto, Pai, de não nos enredarmos, ó Deus, com as coisas deste mundo, mas estar nosso coração realmente concentrado naquilo que é o Teu reino, Senhor, na Tua presença, na Tua vontade. Espírito Santo de Deus, guarda o nosso coração, abre os nossos olhos de cada intercessor nesse instante, Pai, para que possamos discernir, ó Pai, as distrações desta vida, para que
possamos, Senhor, caminhar em retidão, Senhor, para que possamos, Senhor, realmente nos concentrarmos, ó Deus, nas realidades espirituais, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, guarda o coração de cada intercessor, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos por sabedoria do alto, Pai, que o Senhor esteja trazendo sobre cada um destes intercessores, sobre as nossas vidas, Pai, porque nós precisamos desse discernimento. Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora para que os nossos olhos estejam abertos, ó Pai. Deus, discernindo as distrações que têm se levantado, Deus, Senhor, oh Deus, no seio da família, Pai. Senhor, situações que o inimigo tem criado, tentando tirar a paz, desestabilizar a vida, Senhor, desses guerreiros de oração, Pai. Eu quero clamar agora, Senhor, sobre o ambiente de trabalho, Senhor, de cada intercessor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o seu coração ali também seja guardado, ó Deus, nesse instante, Pai, em nome de Jesus, na sua caminhada, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que os nossos olhos verdadeiramente estejam abertos, ó Deus, e para discernir, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, que possamos ouvir o chamado e nos concentrarmos na tua palavra, na tua presença, Senhor, na dedicação ao Senhor, a vida de oração, Pai, a vida de meditação na palavra de Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos caminhar, Senhor, dentro deste chamado, ó Deus, a tua presença, Pai, Deus, na vida de oração, de leitura da palavra, Pai, de adoração, de louvor ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, para que estejamos, Senhor, cercados da tua presença, marchando segundo o teu passo nesta batalha, Pai, nos fortalecendo na tua força, Senhor, como diz a tua palavra, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Pai. Eu creio nisso e que esta palavra esteja sobre cada intercessor nesse instante, Pai. Deus, esse fortalecimento no Senhor, na força do seu poder agora, para resistir à obra do inimigo, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, e que a tua palavra esteja em nossas mãos, ó Pai, fluindo de nós, Senhor, em meio a este combate espiritual, Pai, para que possamos sair vitoriosos, Pai, contra o inimigo, contra a carne, contra este mundo, Pai, em nome de Jesus. É o nosso clamor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido intercessor, guarde isso e leve isso agora para a sua caminhada, né? Aumente o seu nível, esse é o nosso desafio, aumentar o nosso nível de dedicação ao Senhor. Amém? Deus abençoe e até o próximo encontro.